Boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, boa noite, Jones. Tudo bem, sim. Primeiro André quero te Martins. parabenizar, né? Parabenizar você e a todos os profissionais de imprensa, que hoje é o Dia Nacional da Imprensa, né? Ah, é E verdade. muita gente não lembrou, eu não sei porquê, mas muita gente considera a imprensa como um quarto poder, né, Jardel? Inclusive, eu fui um dos que não lembrei, né? Eu não, acabou passando batido a data, eu não lembrei, mas eu vi o André Martins entrando por aqui também, né? Um companheiro da gente. E Sim, sim. parabéns, né? Parabéns para quem faz, para quem trabalha com comunicação, para quem produz informação, opinião, para quem ajuda a sociedade a se equilibrar, transmitindo isso que a gente já falou, opinião, sugestão, informações e formação também, né? A comunicação ela é uma arte que, obviamente, ela precisa ser valorizada todos os dias. Dar uma boa noite aqui para o Estênio Oliveira, também que está com a gente assistindo, a professora Cris, diretora do CEP, está aqui também assistindo a gente na live. O Marcílio Marques também, grande homem da imprensa. É o seguinte, Jardel, toda a imprensa, ela nasce da força da expressão, né? E a Constituição Federal, ela assegura isso, inclusive, né? Ela diz que é livre a expressão, né? Vedado anonimato, e a gente nota que nesse período, na verdade, nesse momento em que as redes sociais, né, se mostram, já se mostraram, aliás, inclusive nas últimas eleições, como uma ferramenta de comunicação com um poder ainda imensurável e, de certa forma, com um trato e um cuidado ainda que carece da gente poder cada vez mais aprender a lidar com isso. Aí eu falo a questão das fake news, eu falei da questão de todas as mazelas, os males que a comunicação através das redes sociais trazem. Qual é o teu pensamento sobre isso? Jones, eu acredito que toda e qualquer sociedade ela, ela se constrói com esse pilar basilar, não é? Que é a comunicação. Sem a comunicação, sem os meios de comunicações atuando com liberdade, com essa liberdade constitucional, é impossível nós termos uma sociedade que seja capaz de fornecer condições de vida real para as pessoas. Né? A gente fala no popular que nós teríamos uma sociedade alienada, uma sociedade sem saber conjugar algumas situações e, obviamente, uma sociedade improdutiva, né, em todos os aspectos. E a imprensa ela existe, a comunicação, a boa comunicação, ela existe justamente para devolver esse sentimento de pertença que as pessoas devem ter com relação à sociedade e à democracia, né? Os instrumentos que foram criados para organizar o povo. É assim que eu vejo a comunicação. E aí a gente tem comunicação de todos os tipos, né? De todas as formas. E agora, nesses tempos, né? Nós temos esses meios de comunicações virtuais que permitem a gente avançar para um estado ainda muito mais reflexivo, né? E assim fazer com que a sociedade ela avance para um patamar mais elevado, né? Eu vejo que os meios de comunicações virtuais nos últimos anos, eu não vou falar nos últimos tempos, não, vou falar nos últimos anos, eles têm contribuído e muito para a organização política dos municípios, né? A cidade de Camusim, ela vive essa onda agora, né? Nós temos algumas figuras públicas, vereadores, que nas últimas eleições se elegeram utilizando as plataformas virtuais. Isso é só um exemplo, né? Bem como também teve um avanço exponencial das vendas das vendas, das relações comerciais mesmo, né? Lojas online e uma gama de profissionais de comunicação nesses moldes surgiram, né? E formando opinião de todos os tipos, né? Influenciando as pessoas em determinados públicos, jovens, idosos, e agora a gente está na febre das lives por conta da pandemia. E aí a gente tem utilizado muito essas ferramentas para poder, digamos assim,
sobreviver, né? Tem muita coisa, tem muita porcaria. Era essa a pergunta que eu ia fazer a você. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Tudo agora é virtual. A gente vai fazer uma compra, a gente, né, aqueles que podem, lógico, fazem o seu pedido através do WhatsApp, através da internet, enfim. É, esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, na tua opinião, tem servido para as pessoas se apropriarem com mais intensidade dos meios de comunicação virtual, inclusive das redes sociais? Cara, eu tenho um pensamento muito esquisito sobre isso tudo. Mas é por isso que Existe, eu te convidei para pois começar, é, né? existe vida inteligente nas redes sociais, sem sombra de dúvidas, né? Existe uma vida técnica especializada, existem pessoas que estão se especializando todos os dias nesses mecanismos de comunicação virtual, WhatsApp, Instagram, Facebook e o Diaba 4, produzindo conhecimento mesmo. Mas tem muita bosta também, desculpa aqui a expressão. Tem muita, tem muito. O esgoto é a céu aberto nesse universo virtual também. As pessoas se empoderaram de uma certa forma, que se sentem, digamos assim, com uma liberdade desassistida, né? Para produzir O, mentiras, né? Para produzir desinformação, para prestar desserviço de natureza pública. E por isso, justamente por isso, que já foram formulados alguns mecanismos para deter isso no âmbito da justiça, no âmbito da lei, né? Existem algumas leis já que tratam dessas questões, justamente para suprimir essa vagabundagem virtual, né? Essa pilantragem. Tem muito pilantra, tem muito ogro, tem muita gente burro, né, infectando esse ambiente virtual. o Stênio acabou de comentar aqui, dizendo que para ele a internet as lives foram uma válvula de escape, né? Então, ela está servindo, talvez, aí para poder compensar esse distanciamento, né? Mas você entrou aqui no assunto, Jardel, que eu ia até deixar para o final aqui da nossa conversa, mas já você tocou no assunto, eu vou pegar o gancho e falar contigo. Essas são das fake news, né? Existem dois aspectos que eu entendo, que eu vejo sobre isso, que quando você dá o poder, né, de dar a voz a todos, isso é muito bom, porque na pluralidade das ideias a gente acaba chegando vamos dizer assim, a um produto, se não completo, mas bem próximo da sua plenitude, né? E, ao mesmo tempo, quando essa pluralidade, né, vamos dizer assim, de certa forma permitida, acontece também, como você falou, a possibilidade de a gente ter opiniões de vários níveis, opiniões de vários tipos, e o esgoto ficar aberto na internet, mas as pessoas que utilizam, né, da internet para produzir desinformação, para produzir fake news, que acho que é o tema vamos dizer assim, Ô, da Jones, realidade mundial. Pois tá não? dando uma travada aqui, Jones. Então, Deve ser a internet. Tá, mas deu... vou concluir a pergunta agora. Você conseguiu me entender? Conseguiu me entender? A última parte aí ficou meio embaçada aqui, eu não entendi não ouvi não porque travou. O que eu quero dizer é que as pessoas que estão se aproveitando desse espaço de liberdade nas redes sociais, na internet, elas que produzem desinformação, que produzem as famosas fake news, elas também estão se misturando a tal ponto que está desqualificando, inclusive, aqueles que produzem informação. Ou seja, fazer vou usar aqui uma passagem bíblica, separar o joio do trigo não está sendo fácil nesse momento. Eu diria que está sendo impossível, né? Porque esse tipo de comunicação ele tomou proporções que são indomáveis, né? Então é um universo que ainda necessita ser mergulhado, ser prescrutado de forma mais
eu diria assim, mais incisiva, não é? A bandidagem, a pilantragem, a picaretagem, ela, o, ela permeia tudo isso com muita violência, com muita agressão, de forma que a gente ainda não tem estrutura, né, para estar combatendo esse tipo de situação, né? Digamos que existe um sobremundo, né? Da mesma forma que na vida real a gente já até se acostumou a chamar o submundo da droga, o submundo do tráfico, nós temos também, infelizmente, um submundo dentro das redes sociais. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Então, eu acredito nisso, que nós vamos chegar também, em determinado momento, dessa caminhada virtual, em que nós teremos mecanismos com mais substâncias para poder estar tratando, para poder estar inibindo esse tipo de agentes malditos, amaldiçoados nas redes sociais, né? A gente tem que criar isso, né? Você vê essa possibilidade no futuro próximo? Ah, não, não vejo isso no futuro próximo, não. Infelizmente, eu vejo isso a longo prazo. Ó, o contato real da vida, né, dessa vida que a gente toca, que a gente sente, que a gente tem um contato presencial, sabe? Sem que seja através desse mecanismozinho, dessas plataformas, é difícil. É difícil, né? E é um mundo que a gente já, né, que já existe, já uma ancestralidade aí já bem forte. Você imagine agora num negócio desse aqui, não vejo isso assim. A fake news para você é uma fofoca antiga, vamos dizer assim? A fofoca antiga, a boa e velha fofoca, ou a má e velha fofoca? Eu acho que o fake news é mais do que uma fofoca, porque a Com a nova fofoca, roupagem. ah, só que mais Recebeu uma nova prejudicial, né? roupagem. Só que mais prejudicial, né? Claro, mais Porque potencial, vamos dizer assim, né? mais potencial, porque uma fofoca nos moldes antigos, talvez não passasse 2 quarteirões, no máximo contaminava uma cidade toda. Hoje uma fofoca contada nas redes sociais. A sua internet tá travando, Jardel. Você pode repetir aí, deu um tilt aí. Você estava Foi, né? dizendo que a Uma fofoca antiga fofoca, não passava de uma, 2 quarteirões. E hoje, uma fofoca contada nas redes sociais, ela ganha o mundo, né? Ela ganha o mundo. Isso é por isso que as fofocas das redes sociais, elas devem ser combatidas, porque elas são muito mais perigosas, né? Elas conseguem enganar numa proporção de universo muito mais pessoas e causar danos, eu diria assim, reparar. Teve gente que já morreu, né? Que já foi linchada por conta de fofocas nas redes sociais, por conta de... Eu lembro sempre de um caso, se eu não me engano, foi de uma senhora, de uma mulher que foi confundida com que sequestrava crianças, né? E aí ela ia passando e as pessoas reconheceram ela, a foto dela circulava de forma criminosa nas redes sociais e lincharam a mulher, parece que ela morreu, sabe? Então, assim, isso tem que ser combatido, né? Temos que é, criar é, é, ainda mecanismos mais fortes para ir cada vez mais proibindo isso e punindo de fato os bandidos, né? Punindo os bandidos. Jardel, eu vou apimentar aqui a nossa conversa, a discussão tá boa. Quando a gente fala de criação de fake news, acho que a maioria das pessoas entende que isso só se parte ou só se dá de uma pessoa simples, de um do povo, de um qualquer que tem um perfil na rede social. Mas nós acompanhamos a rede social, por exemplo, Facebook e o próprio Twitter, apagando postagens, inclusive, de representantes, de donatários do mandato popular, né? Quando a fake news ela surge do governo, quando a fake news surge de uma instituição, ou, vamos até formular aqui melhor, quando a fake news surge de um indivíduo que está à frente de uma instituição, isso não se torna muito mais prejudicial? Se torna, e porque estimula, normalmente são pessoas que têm uma certa liderança, não é, que tem uma projeção na sociedade com a capacidade de influenciar mais pessoas e de induzir mais pessoas.
Então, é muito mais prejudicial. E eu penso que essas pessoas, eu penso e a lei diz isso, devem ser consideradas como bandidos, né? Como marginais, né? Como criminosos online, né? Essas pessoas não podem ser tratadas de uma outra forma, caso comprovado, que não seja com esses termos, né? Você tem que ser identificado como criminosos das redes sociais, né? Aí a gente não existe escolha. Ah, não existe outra alternativa. É o presidente, é não sei que não rola. Não rola, é bandido, é criminoso, está prestando de serviço, e essas pessoas não poderiam fazer isso, né? Se Que for político, inclusive influenciam, lógico, né? lógico. Se for político, porque jurou defender o Estado democrático, né, a verdade, né, tem uma bandeira nacionalista, né, que ela ergue, que ela defende. E quando ela se presta ao papel de fazer isso, ela dá um tiro na Constituição, ela dá um tiro na sociedade, e é um desserviço mesmo, né? É crime agora, né? A gente já pode É chamar de crime. pessoas assim de pessoas criminosas. E vou agora terminar concluindo já esse assunto, já entrando agora na nossa pauta principal da nossa conversa aqui, que é Camusim. Hoje é dia Beleza. 1º de junho de 2020 e para quem está acompanhando a gente na live, eu tô vendo aqui a minha amiga Linda Carter, está acompanhando a live, ela não é de Camusim, né? Ela é lá de Parnaíba. E como outros que estão acompanhando essa live poderão depois também assistir nos stories aqui do meu perfil. Camusim, de maneira bem especial, para quem não conhece, eu estou conversando com Carlos Jardel, o blogueiro do Revista Camusim, né? E ele tem sido o precursor da informação, ou vamos dizer assim, da opinião dele, né, bem alfinetado, vamos dizer assim, com referência à administração municipal e também de várias. Ele faz também comentários políticos e faz comentários de cunho opinativo, inclusive de cidades aqui da região. Então, é um blog bastante acessado. Construiu no percorrer do tempo a sua audiência e mantém a sua credibilidade, porque até então tudo que, pelo menos eu não vi ainda, né, nenhum ato, vamos dizer assim, que possa desabonar a credibilidade do blogueiro, jornalista e radialista, para quem não sabe, Carlos Jardel. Hoje é 1º de junho de 2020, Camusim está vivenciando aí a sua semana de lockdown. No estado do Ceará foram 7 cidades, né, das 184, que o governador decretou o isolamento social rígido e a prefeita do município, seguindo o decreto dele, também o fez. E o Jardel, crítico de longa data e acompanhando todo o processo de formação aqui político de Camusim, faziam críticas e fazia várias críticas, inclusive à pasta da saúde, que é uma pasta muito delicada. Hoje a prefeitura de Camusim anunciou a exoneração de 3 secretários aqui. Exonerou o secretário de saúde do município, exonerou os secretários de infraestrutura e educação, e a desculpa aqui, a justificativa do secretário de educação e da secretária de Educação e do secretário de Infraestrutura foi a questão política, né? Cumpriu o prazo do calendário eleitoral. Já não houve uma desculpa para a exoneração do secretário de Saúde. Eu não sei nem se necessário seria. Jardel? Bom, assim, primeiro dizer que eu considero a medida, né, e aí eu posso até, para quem me segue no meu blog, nas minhas redes sociais, pode até estar estranhando, mas eu considero que a medida do lockdown foi uma medida acertada, apesar de bastante atrasada, né? Penso que essa medida deveria ter sido tomada logo no início, logo que os testes rápidos começaram a chegar no município e que os números começaram a pular com uma distância muito, muito, sabe? Quando o negócio começou a coxar, como a gente fala no popular, acredito que as medidas
ali naquele Arrochou momento, mesmo, né? já deveriam ter sido mais enérgicas, ter sido mais nada. Mas não funcionou, né? Então nós chegamos onde chegamos. E aí a gente tem algumas questões, né, que fizeram com que nós chegássemos a essa situação de lockdown, né, de confinamento praticamente que forçado, por uma questão de saúde pública mesmo, né, para defender a integridade física, a saúde, principalmente do público, que é considerado quadro de risco, os idosos, hipertensos, né? Enfim, o que é que eu vejo? Como é que eu consigo analisar tudo isso? Uma notícia boa, né? Lockdown, notícia boa, Sim. repita, apesar... Outra notícia boa Ah, foi a demissão, a exoneração do secretário municipal da Saúde de Camusim, Fernando Fernandes, o pior da gestão Mônica Aguiar, o pior, um cara que não se comunicava, um cara que fez, se não me falha aqui a memória, fez um pronunciamento nessa pandemia para anunciar uma desgraça, né, que foi, se eu não me engano, o primeiro óbito, e depois desapareceu. Né? É um cara que a gente recebia e continua recebendo de profissionais da saúde diversas reclamações, inclusive de perseguição a pessoas que não votam na prefeita, né? Um perseguidor político, um cara incomunicável mesmo, e que imprimiu na secretaria, na pasta da saúde, para a população, não só uma impressão de ponto de vista, mas imprimiu uma realidade que maltratou as pessoas, com falta de medicamentos, né? com falta de profissionais, com, além do distrato no que diz respeito aos profissionais da saúde que não comungam do credo político deles, a desvalorização de todos os profissionais, né? No sentido financeiro mesmo. Se não me falha a memória, por falar nisso, eu não sei, eu não recordo aqui, você pode até me ajudar, Johnny. Mas eu não recordo pois se não. foi enviado algum projeto, por exemplo, nesse período de pandemia, como muitos municípios estão fazendo. Eu acredito que um vereador deve ter já sugerido, um vereador Eu de acho que oposição, não isso, me falha a eu acho que memória, não Juliano sei se foi o Marcos sugeriu, Coelho. sugeriram, mas ainda, sabe, ninguém tratou dessa Eu questão. não sei, eu não E sei, esse, porque se eu tô esse vago tipo também, de. minha memória tá falhando aqui, mas eu acredito É, que um vereador, sim, não sei se foi o doutor Marcos Coelho, ou se foi o Erasmo, ou se foi agora, o Juliano Cruz. esse tipo de valorização, é, O e reconhecimento, você está falando de gratificação, no de caso, né? gratificação, isso, aqui Não? no estado, isso, estou falando disso. Esse tipo de gratificação, né, que lembra muito valorização também financeira dos profissionais que estão na linha de frente, é só o retrato do distrato de todo o histórico na gestão do Fernando Fernandes, né? Então, penso eu, e defendo essa tese, de que não tinha de que a justificativa para exonerar, né, da exoneração desse secretário de saúde do município é o grande desserviço que ele prestou à saúde pública do município. E eu não sei o que diabo, né, que a prefeita viu que não demitiu esse cara há mais tempo, né? Se ele estiver me ouvindo, eu não sei se esse vídeo fica assim, você já foi tarde, secretário. O senhor foi tarde, o senhor foi um desserviço. O senhor maltratou a população de Camusim. E a sua incompetência atingiu o ápice agora nessa pandemia. O senhor é um irresponsável, foi um irresponsável enquanto secretário municipal da saúde do município de Camusim. Eu já disse isso para o senhor várias vezes, há bastante tempo no meu blog. E a prefeita de Camusim, a senhora Mônica Aguiar, foi outra irresponsável. Vocês são cúmplices, são dos casos graves de saúde pública no município de Camusim.
o senhor recebeu aí, durante muito tempo, o dinheiro da população de Camusim e pouco fez. Ou não fez porra nenhuma. Né? O senhor, além de batia foto. O senhor recebeu um título, senhor secretário. O senhor recebeu um título de cidadão camucinense, que é uma fraude. O senhor não merece esse título de cidadão camucinense porque o senhor maltratou o povo de Camusim quando teve a oportunidade de fazer o bem. A prefeita botou hoje lá na nota, na página oficial dela, que ele continua ainda na secretaria fazendo o quê, pelo amor de Deus? Com todo o respeito que eu tenho à pessoa Mônica, mas não respeito a figura política. A senhora afronta, a senhora zomba da cara da população, a senhora zomba da cara dos camucinenses quando diz que esse cara vai continuar fazendo bem na secretaria. Porra nenhuma. Escambau. Esse cara deveria já ter pegado... Lógico. Pode continuar. Você toda a vida tem feito críticas, isso eu acompanho o seu blog, sou seu leitor também. Você teceu muitas críticas e continua tecendo, pelo que eu estou vendo aqui. Agora eu faço uma ponderação e eu quero que você seja muito franco como você o é. A proposta das nossas lives aqui no Instagram é você realmente falar o que sente e numa linguagem bem acessível, né? Para que todo mundo que está assistindo possa entender sem muita pirula. A falta de autonomia de um gestor também não seria um álibi para má administração da pasta? Lógico. E é por isso que quando você fala em cúmplice, quando você fala que a prefeita é cúmplice dele, porque, obviamente, ela é que a mandatária que, vamos dizer assim, que manda, né? E aí? Jones, aí vamos ver o seguinte aqui. Aí existe uma cumplicidade da seguinte forma, que se concretiza da seguinte forma. O secretário, de fato, em tese, ele tem autonomia. Na prática, não. Em tese. Em tese. Na prática, não. Quando o secretário percebe que ele é um fantoche, se ele for um cara que tem responsabilidade, que tem compromisso, ele pega o beco. Ele diz assim, eu tô fora. Eu tô fora porque isso aqui vai manchar a minha reputação e eu vou estar prestando de serviço. A pessoa tem caráter e aí precisa receber aplausos. Quando o cara identifica, não, já tentei isso, já tentei aquilo, não tenho a mínima autonomia, e aí tem secretários que devem ter a mínima autonomia, assim, né? Porque ele é o técnico, né? Porque ele é o técnico. Quando ele não consegue identificar durante um bom tempo, não precisa de muito tempo, não. Quando ele não consegue resolver os problemas mínimos, quando ele não consegue sequer se comunicar, ele deve... Não. Infelizmente, não dá para mim fazer parte desse time. É uma coisa feia. Eu vou... Mas quando ele se perpetua, é porque ele achou bom. É porque ele achou bom a putaria. Ele achou bom mamar nas tetas do governo. E quando ele fica, ele está sendo cúmplice da prefeita, de quem é maior do que ele. O nome disso é cumplicidade. Tu tá fazendo uma comparação e agora eu vou tentar te ajudar. O Nelson Tait, olha aí, eu tô comparando a esfera municipal com a federal. O Nelson Tait, segundo o que você está falando, seguiu essas mesmas ponderações suas aí? Não viu que não tinha condição e abandonou o barco menos de um mês, ou não? Lógico. Apesar de ser, assim, eu pouco sei dele, mas parece que é um imbecil também. Mas foi um imbecil inteligente, né? Foi um imbecil, porque apesar da sua imbecilidade, Júnior, quando você é um imbecil que assume um cargo público, você tem que ter consciência que a sua imbecilidade tem limites. Né? E aí você faz um teste ali, não dá. Então, eu penso que ele fez isso. Né? Como fez o Mandetta. Tenta de todas as maneiras ajeitar, quando vê que negócio não dá. Se perpetuar, se ficar, é porque é sem vergonha, é safado. E aí tem que receber a crítica. Precisa receber a crítica.
Oi. Eu acabei de ver aqui o boletim epidemiológico de hoje. A Prefeitura de Camusim, através da Secretaria de Saúde, confirmou agora há pouco mais um óbito, né? Agora nós temos 11 mortes por coronavírus em Camusim e temos 426 casos confirmados da doença aqui na cidade, aqui no município. Ou seja, nós temos mais de 400 camucinenses infectados com o novo coronavírus e 11 desses já foram a óbito, né? Já faleceram. Os casos se dividem em praticamente todas as áreas da cidade, né? Nós temos Isso. uma pessoa internada da Boa Esperança, uma do São Francisco, duas do Centro, três do Cruzeiro, uma da Praia, uma da Brasília e três da Rodagem do Lago. Aqueles que estão em isolamento domiciliar, segundo a Prefeitura, são 2 no bairro Nossa Senhora de Fátima, 10 no bairro São Francisco, 64 na Boa Esperança, 64 pessoas na Boa Esperança, 11 pessoas no Jardim das Oliveiras, 3 na Coab, 1 na Betânia, 54 no Centro, 44 no Cruzeiro, 27 na Olinda, 19 na Praia, 34 em Brasília, 10 aqui no bairro São Pedro, 11 no bairro da Rodagem do Lago, 5 nos Coqueiros, 1 na Flamengo do Major, 5 nos Apossados, 4 na Torta, 2, 1 na Torta 1, 1 na Tatajuba, 1 na 600, 1 no Buqueirão do Xavier, 2 no quilômetro 5, 1 no quilômetro 4, 1 no Olho d'Água, 1 no Buqueirão dos Dourados e 1 no Buqueirão dos Liras. Note que são casos que estão tanto na sede quanto na zona rural do município de Camusim. Chama atenção aqui também para a taxa de recuperação, muito baixa, 88 pessoas, mas a gente tem que comemorar, porque são 88 pessoas vitoriosas, né? Que conseguiram se escapar, vamos dizer assim, escapar. E tem mais 104 aí que estão sendo investigados para saber se realmente são positivos ou não. Já deu esses números para uma população de 63 mil habitantes, é um número preocupante. É preocupante e eu digo assim, são números irreais. Tá? A gente não tem noção de quantas pessoas estão contaminadas com Covid-19. Esses números aqui, eles são assustadores. Né? A gente olha para a tela ali do computador e vê quase... Assim, mudaram o layout do boletim, que ficou bonitinho, mas me espantou, porque a mudança do layout mudou também as casas decimais dos casos. E a prefeitura parece que fez questão de modificar, fez questão de passar o número recuperado. Mas são irreais. São irreais. A gente escuta, a gente vê nas redes sociais, nesse tráfego diário, pessoas depondo contra essas informações que estão aí publicadas. Por exemplo, teve uma jovem do Buqueirão do Dourado, se eu não me engano, foi o exemplo desses últimos 2 dias, não me falha aqui a memória. E hoje ela deu uma entrevista numa rádio aqui local e falou que ela mais a parceira dela estavam com todos os sintomas, e aí essas pessoas não têm precisão de mentir. Graças a Deus a gente está falando em comunicação aqui, eu estava lembrando que hoje a palavra oficial não pode ser mais das instituições, mas do povo, no que diz respeito à esfera administrativa. Essas pessoas não têm necessidade de mentir. Foi dito que a Daiane, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, mas enfim, uma dessas jovens disse que não conseguiu ser notificada. Quando foi atendida pelo médico, o médico disse: você está com sintoma do Covid, mas você não vai fazer o teste, porque você é nova, vocês são novas. Vou encaminhar o caso para a Secretaria da Saúde, que vai sanitária. Elas ficaram não acreditando no que estava acontecendo. E elas estavam com
sintomas de Covid, porque tinha um senhor da família que estava também, né? Se eu não me engano, acho que o senhor testou positivo ou foi colocado para fazer o teste. E elas não conseguiram fazer o teste. E outra explicação não foi estão fazendo teste, né? Jardel, é só para poder ajudar a melhorar, nós não estamos conseguindo compreender muito a sua explicação, a sua fala, por causa da internet. Se você puder ficar um pouco mais próximo do seu roteador, não sei se você está numa rede Wi-Fi, mas se você ficar um pouco mais próximo do seu roteador, nosso amigo o Oliveira, é o Divulgação Oliver, está aqui, colaborando conosco aqui, está dizendo que está travando e está pedindo para você ajudar aí. Também acho que é uma pessoa que fez uma pergunta, não consegui ler aqui, mas perguntando se você é médico. Não, Jardel não é médico, Jardel é blogueiro, né? E ele foi convidado por mim para essa live, porque eu gosto muito da opinião dele e acho que é a primeira vez que nas redes sociais ele está, vamos assim, mostrando aí a faceta do quem é o Carlos Jardel, né? Que eu conheço, né? Aliás, meu amigo de muito tempo, diga-se de passagem, né? A pessoa ironia, a nossa, ironia foi? Hã? Eu não sei se foi em tom de ironia, né? Mas aqui é o Instagram, aqui a pessoa pode falar o que quiser. Verdade, nós começamos a nossa conversa aqui, a história do esgoto, das redes sociais e tal. Mas não aqui o nosso... Não. Ah, pronto, foi o Evandro. Ah, tá certo. Olha aí. Agora para você ver como é que nascem as coisas. Eu vou fazer aqui uma correção rápida e necessária. É o nosso amigo Evandro Teles Veras, que perguntou se ele era médico, mas não foi referente a você, foi referente ao secretário, né? Evandro, não sei se ele é médico, eu acredito que ele deve ser, creio ele eu, é economista, o ex-secretário. O ex-secretário? Sim, ele está perguntando isso. O ex-secretário da Saúde, ele é economista, é formado em economia. E tem uma especialização em saúde pública, alguma coisa assim, né? Que não serviu de porra nenhuma aqui para o município de Camusim, né? E me parece, voltando aqui para o assunto do secretário, que quem está ocupando aí a pasta tem um histórico aí meio sujo, inclusive de corrupção eleitoral em Aquiraz, a nova secretária da Saúde. Publiquei isso hoje agora no meu blog, um pouco mais cedo, tive a curiosidade de pesquisar um pouco, né? E naquele site Portal Jus Brasil existe sim uma porrada de processo envolvendo a nova secretária de saúde do município de Camusim. Praticamente em todas as cidades onde ela foi gestora. Quixadá, se não me falha aqui a memória, e Aquiraz, ela foi acusada lá em Aquiraz. Tem áudios, o Ceará News, do Donizete Arruda, na época até publicou a matéria, onde aparece um áudio dela dificultando a vida de pessoas que não votavam no candidato a deputado estadual do prefeito lá de Aquiraz na época, né? Então, quer dizer, eu não sei em que pé resultou esses processos, essas denúncias, né? Mas qualquer pessoa pode colocar o nome dela aí nas redes sociais, no Google, e vai direcionar para uma porrada de matérias que não são matérias que falam muito bem da nova secretária de saúde escolhida pela prefeita Mônica Aguiar. O Evandro disse assim, vixe. Inclusive, não dá nem para a gente fazer uma alfinetada nesse estado pandêmico. Não dá para a gente alfinetar a secretária. É uma prece que a gente faz, que Deus proteja o povo de Camusim. Porque saiu uma aberração. Que bom Jesus do navegante nos ajude. Saiu uma aberração, né, e parece que está entrando outra. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, não. Eu estou fazendo aqui uma constatação do histórico que consta de forma pública nas redes sociais. E não é coisa boa que dizem da nova secretária por aí, não, viu? Ela pode até ter lá os seus méritos, mas tem muita coisa ruim e a população de Camusim precisa ficar escaldada assim, com relação a essa contratação perigosa para uma pasta muito importante, num período importante, difícil, no município de Camusim, né? Para a população começar a ficar vigilante, sim. Vou te fazer só mais um pedido, Jardel. Estou sendo muito, muito exigente, mas você foi para perto do roteador, melhorou 100% a transmissão, mas você ficou escuro, porque você está contra a luz, ó. Caramba. A favor, aliás, aqui dela. Então deixa eu ver aqui agora. Melhorou? Aí.
Tá melhorando. Um pouco. Ficou só a metade boa, vamos dizer assim. É porque as pessoas precisam ver o seu rosto, amigo. Aí eu tô Muito no embora o escuro, importante né? também seja o conteúdo, né? Já que as pessoas não veem o seu rosto no blog, né? Mas vamos já dar um jeito nisso aqui. Calma aí. Enquanto isso, eu vou fazer aqui alguns comentários, inclusive a respeito desse boletim epidemiológico, né? Fazendo aqui algumas contas rápidas, a taxa de recuperação me parece ficar entre 20% e 25%. Talvez não chegue a 25%, é 88 de 426. Os amigos aí que estão na live, quiserem me ajudar a fazer essa conta, de quantas pessoas estão nesse momento infectadas, aliás, recuperadas, né, dessa taxa. Eu vou chamar o Jardel novamente aqui, ele desconectou, ele estava ajeitando lá. Vou ver se ele entra agora aqui, para que a gente já possa colocá-lo novamente na transmissão. Carlos Jardel apareceu aqui não, ele saiu, ele vai ter que entrar novamente aí na transmissão. Então, nós estamos hoje começando essa semana de lives, né? Semana de lives aqui nesse nosso Instagram. Você que não segue, você que já nos segue, eu agradeço. Você que está passando por aí, ou você que puder compartilhar também essa live, informar os amigos aí que a gente vai estar durante a semana conversando com várias pessoas sobre os assuntos de Camusim. Inclusive, amanhã já está confirmado. Vamos conversar com uma enfermeira, minha amiga também, gente boa, opiniões da área da saúde, vai falar a respeito da pandemia em Camusim. Carlos Jardel tá por aí? Acho que ele não voltou ainda não. Será que aconteceu alguma coisa? Jardel? Tô esperando só agora o Jardel. Pois é, Evandro, o Jardel acabou de sair aqui. Tô vendo aqui que a minha amiga Rosana acabou de entrar também. Já estamos conversando. Voltou, tá aqui, pronto, voltou o Jardel. Vou chamar aqui ele aqui. Nós estávamos conversando, inclusive, sobre essa questão da secretária de saúde. Jardel trouxe agora uma informação novíssima. Ah, Jardel, agora você veio, foi produzido, viu? Oi. Agora você veio, foi produzido. Agora você está bem iluminado. Só recapitulando para a gente continuar, você está falando de uma notícia quente, né? Porém não muito alegre, não dá para se Essa era comemorar isso. uma das notícias boas, a exoneração do secretário da Saúde do município de Camusim. Outra notícia boa, eu falei e vou repetir, apesar do retardo, da ação tardia, o lockdown, agora Sim. vai depender muito da maneira como vão tratar essa questão, principalmente as autoridades de segurança pública, o pessoal da Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? Nós acreditamos que com a decretação, Sim, por ser o decreto do Estado, né, com certeza a Polícia Militar vai dar todo um suporte. Já vinha dando, mas agora vai ser mais efetivo, né, vamos dizer pronto. Essa assim. é a notícia boa, é o lockdown, a exoneração do secretário da Saúde. Uma notícia ruim, mais um óbito, o número de casos aumentando, e a outra é esse perfil duvidoso da nova secretária de saúde do município de Camusim, né? Quer E dizer, foi então, que ela já envolvida. responde uma porrada de processos das cidades para que ela passou, né? Eu vou deixar aqui para vocês que estão aí acompanhando a live, para o próprio Jones, né? Dá uma pesquisada no nome dela no Google e você vai ver algumas matérias de alguns portais e no próprio portal do Brasil, que faz questão de estar lá colocando os Isso processos, é né? importante. Com Os certeza processos você que ela está vai nos envolvida. ajudar e vai fazer um Sim, sim, resumo disso, uma pesquisa disso e vai fazer uma postagem no sim, Revista sim, sim. Mas Camusim. a primeira impressão é a que fica. E nós não estamos falando Infelizmente. nós não estamos falando de uma impressão do ponto de vista de uma suposição, porque é do time da prefeita, papapá, papapá. Não, não, é porque já existe já uma construção, um rastro verídico, verdadeiro, Não, palpável, que joga dúvidas e que precisa
chegar ao conhecimento de todos, né? É um Uma rastro coisa, não muito saudável, eu diria, né? lógico, lógico, lógico. São pegadas e não precisam ser, não devem ser apagadas, pelo contrário, né? Devem ser investigadas, todas as pegadas, né? Mas Pronto, enfim, a colaboração aqui da nossa amiga Roselena, dando parabéns pela coragem, e da nossa querida Karina Cordeiro, é minha esposa. dizendo que outra notícia boa são os recuperados, graças a Deus. Sim, 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 graças a Deus. Engraçado é que o nome de usuário dela é Karina Cordeiro 11, e hoje foi justamente o número de óbitos que amanheceu aqui o nosso município de Camusim. A Karina Cordeiro, meus amigos, é a companheira do nosso querido Carlos Jardel. Um beijo, um abraço, viu, Karina? Jardel, nós já estamos encaminhando para o nosso final, o papo está muito Uhum. gostoso. As pessoas estão participando, já botaram aí um monte de coraçãozinho, já estão fazendo os comentários. Mas a gente precisa concluir essa live falando de algo. Nós começamos, inclusive, fazendo um preâmbulo sobre isso, falando do início da fake news, da possibilidade da pessoa ter voz. Falamos aqui da Constituição, que nós temos assegurado o direito da livre expressão. Entramos aqui no município de Camusim, falamos das exonerações, das últimas atitudes frente à pandemia que a prefeita tem feito. Não abrimos muito o leque, porque a gente, se fosse falar, a gente ia falar de licitação de saco para morto, ia falar de licitação para tenda, ia falar de licitação para caixão, ia falar de muita coisa que já se comenta e todo mundo já está sabendo aí. Mas, Jardel, fake news em Camusim. Como é que nós podemos... Eu fiz essa pergunta e você acha que devido à transmissão deu um problema aí. Como é que a gente vai conseguir separar o joio do trigo aqui na cidade? Porque o que pode acontecer, amigo, é que as pessoas que ousem a falar a verdade, da sua maneira, da sua forma, eu acredito que todas essas pessoas que ousem falar a verdade, elas têm que ter essas responsabilidades. Mas a pergunta maior não é essa. A pergunta é, quando essa pessoa é acusada de estar fazendo ou de estar lançando uma mentira, como é que a gente vai poder se comportar? Qual seria a alternativa que nós, camucinenses, teríamos para poder fazer essa separação do joio do trigo? Jones, eu falei isso no começo e vou repetir aqui de novo. É uma questão complicada, eu diria que é uma missão quase que impossível. As redes sociais, elas têm um submundo, né? E para você deter esses bandidos do submundo, você precisa ter um mínimo de estrutura jurídica, técnica, para poder identificar isso. O que é que a gente tem na esfera nacional? Nós temos leis, não é isso, que já tratam dessa questão, para punir os bandidos Sim, e tal. Nós temos na esfera também, estadual também, parece. também, principalmente agora na pandemia, né, tem uma lei que foi sancionada pelo governador Camilo Santana, né, que trata especialmente fake news na pandemia deve ser punido rápido, né? Não pode. De forma nenhuma não pode, mas na pandemia, por uma questão de comoção estadual, nacional, isso acaba que tendo sua força, sua capacidade maléfica duplicada. Mas primeiro a gente tem que conseguir instrumentos para poder combater isso. O que é que nós temos? Nós temos boa vontade, nós temos nas mãos, além da boa vontade, nós temos algumas ferramentas que ajudam as pessoas a denunciarem perfis falsos, e as plataformas elas têm uma tendência maior ainda de irem evoluindo no sentido de restringir o mau uso, né, de pessoas mal Sim, claro. intencionadas, mas nós temos que ter investigação policial, nós temos que ter uma atuação do próprio Ministério Público, né, do próprio Poder Judiciário para fazer com que as denúncias que surjam de fake news, elas sejam num tempo imediato, rápido, punidas para se tornar exemplar e amedrontar os bandidos que vierem a querer praticar esse crime com muita incidência. Se você não tem isso, né, você está aí facilitando, você está abrindo as portas cada vez mais para esse tipo de crime acontecer e vitimar diversas pessoas. Então, o combate tem que ser primeiro, né, com muita inteligência, a gente tem que ter força de vontade também para poder fazer isso, né?
E a gente tem que provocar os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, para o Judiciário, o Poder Judiciário, para estar criando também instrumentos para poder combater isso. Mas agora você olha, por exemplo, você olha aqui para a situação do Camusim, você tem um promotor, você tem apenas um representante do Ministério Público dando conta da Justiça Eleitoral, dando conta de uma porrada de situações. Você tem uma É delegacia de muito polícia, pepino. você tem uma delegacia de polícia civil que não dá conta da demanda, né? Então você tem um judiciário com uma pilha de processos para dar conta. Então tudo isso facilita para a criminalidade virtual, para a criminalidade essa já que se convencionou na vida social, e não é fácil, né? Outra ferramenta que existe, que combate, não combate o criminoso, mas combate a ação do criminoso, são esses portais que foram criados por jornalistas, por empresas de comunicação compromissadas em desmentir, né, a informação. As agências de regulação, né? De verificação de De informação. verificação de informação, que são especializadas nisso. Isso tem ajudado muito, né? Isso é verdade. Tem ajudado muito. É outra ferramenta que pode ser construída por uma população local, por uma população municipal, né, para coibir os crimes que por ali circulam, né? Deixa eu cumprimentar aqui o Sabino Gomes, que é digital influencer, está acompanhando aqui a nossa live. Também a nossa amiga Roseli Taim, que entrou, está dizendo aqui, Jardel, meu amigo Jones, estou assistindo, boa noite. Nosso amigo Júnior Cléo Gabriel, acho que é o Júnior do Gás. Aí, pessoal que estiver faltando gás, ligue pro Júnior. Também está com a gente o Rafa Divulgações. Oi? Eu só compro o gás do Júnior. Pronto. Tá, eu já dei endossando o merchandising aí do Júnior. Também quem está assistindo, o nosso amigo Miquel Santos. Miquel, no começo da live a gente já parabenizou aqui todos os profissionais da imprensa, você também faz parte. Nosso abraço. Também quem está assistindo, nosso amigo Fábio, psicólogo, nosso amigo Fábio Medeiros, como é conhecido. Aqui também mais um comentário agora da Rosa Helena para você, Fábio. Parabéns, Jardel. Tenho grande admiração pela sua dedicação em informar a população tudo o que se passa em Camusim. Doa a quem doer. Que Deus continue protegendo todos os seus caminhos. Foi o que ela falou. Valeu, Rosa Helena. Enfim, gente, foi muito agradável. Eu sei que muita gente está querendo que a gente continue, porque os assuntos vão surgindo. Mas eu já quero deixar aqui o convite mais uma vez ao Jardel para que a gente possa, em outra oportunidade, com outros temas, voltar a conversar, porque para mim é sempre muito bom falar com você. E assim, a gente já tinha essa conversa, vamos dizer assim, pessoal, agora estamos tornando ela pública através das lives, né, Jardel? Fica à vontade aí para dar o seu. Fica à vontade aí para poder falar o que quiser. Eu não sou muito fã desse negócio de live, não. Né? Eu tenho curtido mais. Eu sei. Vocês não sabem como foi difícil, é bom até que se diga, vocês não sabem como foi difícil esse Jardel aceitar esse convite. Estava programado, inclusive, para o final de semana e por motivos, vamos dizer assim, bastante compreensíveis. Por motivos bastante compreensíveis, nosso amigo Jardel não pôde estar presente. Mas foi bom que a gente começou hoje justamente no Dia Nacional da Imprensa, né? É verdade. Eu acredito que existe um certo exagero nessa questão de live, né? E a ocasião tem proporcionado live de todo tipo. Bicho, você participa, você liga o seu WhatsApp e a fulana está fazendo live cantando, eu fazendo palhaçada. Tem público, o né? seu filho faz umas lives interessantes, né? Toca um violãozinho e tudo mais, né? Política. É live de... É tanta live, cara, eu recebo por dia aqui convite para participar, para assistir, né? Estressa, chega a ser estressante. Então eu seleciono. O seu filho faz live, homem, tocando violãozinho, seu filho. Faz. São as lives que eu... O Paulo Jardel. São as lives que eu consigo ainda me ligar um pouco, são as lives de músicas, né? Principalmente nos dias de sábado, né? Sábado e domingo. E vez por outra durante também a noite. Mas tirando isso, eu não sou muito fã de live, não vou mentir.
Eu acho O nosso que amigo Miqueias, né, da Rádio Liberdade FM, tá mandando aqui também os parabéns, né, assim, parabéns Jones e Jardel, vocês são expoentes da imprensa e parabéns pelo dia daquele que não se fazem de rogados diante da informação. Muito bem, já, Miqueias, obrigado, viu? De coração, olha, nosso amigo Miqueias Santos. eu queria registrar aqui queria parabenizar também o Miquel, né, pela data, e registrar aqui um comentário que o Miquel fez hoje, muita cara dele, né? Ele inclusive tornou público aí uma ação, e é até triste a gente comentar isso, né? Hum, Uma ação no qual contra, contra a minha pessoa, contra a pessoa dele, por parte da Procuradoria do município, a prefeita Mônica, né? Ela está processando, ou está tentando processar a gente. Na realidade, ela fez uma denúncia na Delegacia de Polícia Civil, um inquérito, e fez também, jogou também para a promotoria, né? Denunciando a gente porque nós fizemos algumas publicações tecendo justamente críticas ao atendimento na saúde pública do município de Camusim, né? E a gente foi lá, nós levamos lá o material, pelo menos eu levei lá o material que eu tinha à disposição com relação às provas do que eu tinha colocado, e o Miquel também se defendeu, e assim, o Miquel fez um comentário hoje, né, que ao invés da prefeita, do governo municipal, dos políticos se preocuparem com a crítica no sentido de averiguar as denúncias que são feitas pela imprensa e resolver o problema, ao invés deles fazerem isso, eles se preocupam em querer calar a voz de quem está fazendo a crítica social azeda, amarga, mostrando as vísceras da administração, mas é uma crítica que visa construir a opinião pública para fortalecer o processo democrático, o processo da organização social e para levar consciência, para melhorar, em outras palavras, o estado das pessoas do município, né? E não tem sido isso, pelo menos não foi isso que aconteceu a princípio, nas denúncias. E assim, foram denúncias, eu diria até bastante levianas, né? Bastante levianas, que em outra ocasião a gente vai estar expondo isso, né? Mas assim, queria registrar aqui o eu tô agradecimento aqui. queria registrar o agradecimento corajoso pela fala do Miquel, e se cobra do Ministério Público, precisamente do doutor Evânio, uma postura mais incisiva no que diz respeito à fiscalização e do que está acontecendo na administração pública, principalmente nesse estado de pandemia, nessa questão do coronavírus. O Miquel, eu até coloquei na manchete da matéria, do vídeo que publiquei no Revista Camusim, as pessoas podem acessar lá. Miquel fala grosso com o promotor de justiça e cobra providência, né? E o bom é que ele mesmo Eu tô falou, eu tô aqui, Jardel. A gente acabou de falar disso aqui tudo e você está me dando essa informação, é só para quem está acompanhando a gente, para ficar bem claro. Você está dizendo que a prefeita de Camusim, através da sua procuradoria, está processando ou está tentando processar você, Jardel. O Carlos Jardel dos Santos, o radialista Miquel Santos, o Fábio Medeiros, a Roselena Maciel Shoa e o Wagner Monteiro. E o motivo? Besteira, frescura, né? Medo da opinião pública, tentando calar as pessoas que produzem informações, que conscientizam a população. Só por isso. Não existe outra justificativa, né? E assim, agora é um tiro que sai sempre pela culatra, né? É um tiro que sai sempre pela culatra. Ninguém Já tá vamos voltar disposto. já que está acabando a live. Meus amigos, a gente estava concluindo a live de hoje e aí eu recebi uma informação, o Jardel já no final da live falou acerca de um processo, né, que ele está sofrendo junto com outros colegas da imprensa a respeito da publicação de matérias, né? Então eu só vou voltar agora para a gente concluir essa live. Estou esperando só ele retornar para a gente poder
concluir essa live, você que está com a gente, só para poder concluir esse comentário que o Jardel, no encerramento aqui da nossa live, fez. Boa noite a meus amigos que estão assistindo. Nós já vamos voltar, nós já vamos concluir aqui, nós já estamos terminando, né? Nós estávamos, vou aqui repetir mais uma vez, nós estávamos terminando a live quando o Jardel deu uma informação, né? Que a Prefeitura de Camusim, através de sua procuradoria, né? Não sei se é a pessoa da prefeita ou se é a Prefeitura, Jardel. Foi a Procuradoria, né? Pronto, foi o município, né? A pessoa da prefeita através do município. O município. Processando ou tentando processar Jardel, do blog Revista Camusim, mais 4 colegas da imprensa, Miquel Santos, da rádio, o Wagner Monteiro também, e a Roselene e o Fábio Medeiros. E isso, sinceramente, hoje é o Dia Nacional da Imprensa. A Constituição, ela é clara, ela expressa claramente que é livre a expressão, vedado o anonimato. Nenhum deles escondem a cara. Todos eles apresentam seu CPF, seu nome. O Jardel não fala, não se esconde atrás de um fake ou de um perfil mentiroso. Ele fala e ele assume o que ele diz. Assim como ele, todos os outros camaradas, todos os outros profissionais da imprensa o fazem dessa forma, é da forma correta. Eles chegam e dizem, olha, eu sou o Jones Costa e eu estou falando isso, quem está assumindo sou eu. Eu sou o Carlos Jardel, eu estou falando, quem está assinando sou eu. Então, eu estou impressionado, estou indignado, estou falando sério, eu estou indignado em saber que nesse momento, ao invés da gente tentar buscar uma solução para a pandemia, nós temos 11 vítimas, 11 famílias que perderam as vítimas, nós temos 426 pessoas infectadas, uma taxa de recuperação muito baixa de 20%, só apenas 88 pessoas dessas 426 se recuperaram, graças a Deus, que espero que essa taxa aumente, mas ao invés de estar preocupado com testar a população, ao invés de estar preocupado em estar fazendo um trabalho mais específico, o Jardel acabou de informar isso, Jardel, para terminar a nossa live, eu tô sinceramente aqui revoltado, porque se vocês não falarem, se vocês não exporem, como vai ser isso? Se vocês não derem a voz ao povo através das suas mídias, através dos seus meios de comunicação, como é que o povo vai poder falar? Por favor. Eu defendo que não existe democracia construída de via única. Né? Não existe. A máscara que a gente tem que usar não é essa. Essa máscara aqui, ó, a gente não pode usar. Tem que usar aquela de pano para poder Mas essa máscara aqui... A sociedade, ela se conjuga no plural. Ela é plural. Né? Nós somos seres humanos plural. Né? Então, são muitas as opiniões. Né? E essas muitas opiniões, elas são congregadas nesse instrumento que a gente chama de democracia. Né? E na Constituição, que nos permite... que nos dá o direito, né, de se expressar, né, e é óbvio de arcar com as consequências. Né, tem que ter responsabilidade na informação. Mas os governos, eles precisam entender isso. Os políticos precisam entender e baixar a guarda. Baixar a guarda. Porque isso é imoral, isso é... Se não gosta da crítica, e eu até defendo o direito de questionar na justiça os fake news. Eu defendo na justiça, eu defendo o direito de quem se sente inconformado, né, com uma crítica mais azeda, de procurar, né, mas que não seja simplesmente para entupir ou para tentar intimidar quem procura prestar um serviço para a sociedade, um serviço de comunicação para a sociedade. Né? Não seja simplesmente para tentar embaraçar a opinião pública e beneficiar, né, quem mantém na obscuridade a gestão pública de qualquer governo. Nós estávamos, inclusive, falando sobre esse assunto, né? Você mesma, você acabou de dar a sua ideia, a sua sugestão.
Eu, sinceramente, não sabia, estou sabendo aqui através de você na live, e você coloca para a gente dessa maneira, né? Nós acabamos de falar a questão da fake news, a questão do esgoto, a questão de em busca do direito, a questão de estar numa democracia, de aceitar o plural, de aceitar as opiniões, e aí você termina, nós estamos terminando essa live, na verdade já terminou a primeira, né? Que é 1 hora só que permite o Instagram, nós falamos 1 hora sobre isso e no final Jardel faz esse comentário, dá essa informação triste, lamentável, mas acima de tudo, uma tentativa, a meu ver, isso, a impressão que se dá de intimidação da imprensa. Hoje é dia 1º de junho de 2020, hoje é o Dia Nacional da Imprensa. Todo mundo, todos os políticos, inclusive, valorizam a imprensa, porque é através dela que a informação chega até o cidadão. E aí presta atenção, João, presta atenção. Como isso se configura uma tentativa mesmo de calar quem forma opinião no município. Pegaram o Jardel, o Wagner Monteiro, né, que são influências digitais, a Roselena, o Fábio Medeiros e o Miquéias. Né? Ou seja, é uma atitude que coloca a gente numa situação de, não, vamos punir esses aqui porque serve de exemplo, tá entendendo? E de uma certa forma vai transmite, deixa as outras pessoas intimidadas. Porra, né? Se fizeram isso com os caras aí, vão fazer com a gente, o negócio é sério. Essa atitude mostra o lado opressor do governo. Né? Porque são denúncias bestas, né? Inclusive, na denúncia que eu estou sendo acusado, o que foi que aconteceu? Eu recebi aqui, inclusive, denúncia de dentro do gabinete da prefeita. Né? Uma fonte informou que estava havendo, que a Policlínica de Camusim, está no meu blog, essa denúncia aí, né? Vocês podem acessar. E a Policlínica de Camusim, aliás, Policlínica não, perdão, a UPA, 24 horas de Camusim, no início da pandemia, não estava atendendo as pessoas, porque estava reservada apenas para atender os casos de Covid. Então, a pessoa que ia com a pressão alta, que ia com qualquer outra dor, quando chegava lá não era atendido e eles encaminhavam para o posto de saúde. E quando as pessoas chegavam no posto de saúde, não tinha médico, não tinha medicamento, aquela sofrência cotidiana. E eu recebi essa denúncia, averiguei, investiguei, e recebi outras denúncias também de populares, né? E publiquei a matéria. Depois que eu publiquei, essa matéria repercutiu. Algumas pessoas, alguns populares no Facebook disseram, é verdade, isso aconteceu comigo, e outras aconteceu comigo também. A gente tem pessoas fazendo vídeo quase que diariamente, Jardel. Quase diariamente, pois é. Então, pessoas, inclusive, que não gostam de se envolver em polêmica, pessoas que a gente não tem a leitura de que sejam cidadão. E qual razão tinha uma pessoa para inventar uma mentira dessa? Né? Agora sim, prefeita Mônica Guella deve se tocar aí 2 coisas bem básicas. Primeiro, que dentro do gabinete dela tem pessoas que não gostam, prefeita, que não comungam da maneira como você trata a máquina pública. Tem pessoas que não gostam. Né? Tem populares que denunciam nas redes sociais, sabe? Então, a senhora deveria, com todo o respeito que eu tenho, Mônica, mas enquanto administradora, a senhora deveria criar vergonha na sua cara. Né? A senhora deveria se envergonhar dessa atitude. É uma atitude vergonhosa. Né? Que não vai dar em nada e a senhora sabe disso. Eu não vou me calar, o Miquel não vai se calar, o Wagner não vai se calar, a Roselena muito pior, o Fábio Medeiros muito pior. E ninguém aqui é insubstituível. Se um dia a gente padecer, outras pessoas aparecerão, como sempre apareceram no longo da história política de Camusim, para dizer que vocês trabalham ruim, que o grupo político da senhora e do seu esposo prestam um grande desserviço para a população de Camusim. Né? Não sei porque é que eu estou Isso é vergonhoso. Eu queria mandar aqui um abraço aqui.
Antes que eu me esqueça, para o meu amigo Marcelo, nosso amigo Marcelo Barros, radialista, Sim. camusinense, né, que está acompanhando a live, ele colocou aqui, ó, não calem diante desse absurdo. Parabéns pelo serviço prestado à população. Um abraço, Marcelo. Para quem não Marcelo sabe, Barros. o Marcelo Barros foi operador de áudio do Jardel. Foi, Na né? Ela trabalhou antiga, na foi, na Jangadeira antiga, FM também, né? não, na antiga Interativa. Aí depois o Marcelo cresceu, o cara se tornou dos principais radialistas aqui da região, né? E hoje está na Bahia, né? O cara tá lá na Bahia dirigindo uma emissora, né? Já Isso é teve, bom. Isso é muito já, bom. já dominou a audiência lá em Fortaleza, né? Não só para ficar em amada cidade, né? Da Programa da cidade, noite. programa da noite. O Marcelão, um abraço, A Marcelo. Tem um gente. carinho grande por Um você abraço, também. Marcelo. Receba aqui abraço do nosso camusim para você aí. Jardel, eu entendo esse seu desabafo, eu entendo até como isso, como desabafo mesmo, mas um desabafo de indignação. Ah, mas E eu vou concluir essa live para não cansar, inclusive, as pessoas, mas muito, assim, eu pensei em concluir essa live de uma maneira mais alegre, mais festiva, mas não dá, não tem condição da gente estar vendo que a tentativa de intimidação é nítida, né, clara, né, mas existe uma frase bem antiga, né, que dizem que os poderosos, eles podem matar uma, duas, três rosas, mas eles não têm como evitar a chegada da primavera. Então, é com verdade. certeza, que você acabou de falar com outras palavras, né? Se houver o padecimento destes cinco, né? Que eu me solidarizo com todos os cinco, conheço pessoalmente todos os cinco, né? Sei, cada um tem o seu jeito de falar, umas críticas são realmente mais azedas, como você fala, são críticas mais condensadas, densas, outras utilizam um palavreado popular, mas são críticas. São críticas, e se essas críticas existem é porque defeitos, falhas existem. E ao invés da prefeita processar, ela deveria resolver o problema. Ela deveria procurar solução. E isso, para mim, está sendo hoje a notícia do dia. E hoje é dia 1º de junho, Dia Nacional da Imprensa. Todo mundo hoje, se você fuçar as redes sociais, você vai ver elogios à imprensa, elogios ao trabalho daqueles que querem fazer. E essa história de dizer boa comunicação, má comunicação, não existe. Tudo é comunicação. Você tem que escutar, você tem que preparar os ouvidos para receber o elogio, mas também receber a crítica. Não adianta você ir numa emissora chapa branca e você não escutar o outro lado, a verdade, né? Nós sabemos disso, não existe nenhum menino aqui em Camusim, tem uma emissora que é comandada pelo grupo político, e é muito fácil você dar uma entrevista apenas para ela, né? Mas eu tô falando tudo isso aqui porque eu tô indignado. E eu não fazia empenho. Você não Eu não pode. faço empenho de entrevistar a Mônica. Não, você não pode, Jardel, tentar calar a boca das pessoas dessa forma, dessa Lógico, maneira lógico, baixa, lógico, dessa lógico. maneira medíocre, sorrateira, né? Porque você faz críticas, eu conheço seu trabalho, você faz críticas baseadas em fatos. E outra coisa, Jardel, você tem o direito de esconder, de guardar e reservar a sua fonte, né? Porque com certeza quando você for chamado na delegacia, queriam saber quem foi essa pessoa da UPA, ou quem é essa pessoa do gabinete que fala. Você é resguardado pela lei. Viu? Tá na Constituição, inclusive. O jornalismo é um serviço essencial. Você é responsável por isso. Mas eu não vou estender muito mais, não. Eu tô vendo aqui mais um comentário do Miqueias, inclusive para concluir aqui. Ele diz assim: meus amigos, a família acha que é dona da cidade, dona das leis e dona da justiça. Hoje eu fiz o meu primeiro capítulo, logo teremos o segundo. Primeiro, que eu não me submeto a governo nenhum, foi o que o nosso amigo Miquéia Santos disse. Ele disse mais, se mandarem 11, se mandarem 10 processos, eu respondo 11. Tudo bem, já. Então é isso. Primeiro, Jardel, vou tentar aqui me acalmar, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, né, pelo carinho. Eu sei que foi muito difícil, né, mas Eu não obrigado por gosto ter desse negócio, aceitado não. aqui a Esse nossa negócio aqui. conversa. Nós já estamos numa segunda rodada de live, que a live do Instagram permite apenas 1 hora, a gente está conversando, já passamos disso, mas o assunto que você falou foi muito polêmico e revelador. Aliás, um assunto lamentável, é lamentável mesmo. Eu espero que você fale sobre isso no seu blog, eu terei o prazer de compartilhar nas minhas redes sociais, mas eu quero dizer o seguinte,
mantenha firme a sua força, o seu trabalho, mas principalmente o seu espírito de cidadão camucinense, que eu tenho certeza que é o que te move a fazer as suas postagens diariamente, né? Eu agradeço a você e deixo aí você fazer essas considerações finais para a gente já encerrar aqui a live. Sim, eu que agradeço, né? Eu vou repetir, eu não sou muito fã de participar de live, não, mas para mim foi um momento, já te conheço, né? A gente já se conhece há bastante tempo, isso foi mais uma conversa informal e de alguns assuntos e que a gente resolveu conversar com um público bacana, né? Assistindo a gente, mandando mensagens também, dividindo opiniões, né? E foi bom, né? Espero que a gente possa continuar para além das redes sociais esse papo que a gente sempre tem quando acabar essa pandemia, né? Quando acabar esse isolamento social. Bom, e dizer que as pessoas precisam se cuidar e cuidar dos outros também, né? Principalmente agora, nesse momento crítico que coloca em risco a saúde de toda a população planetária, né? Camocim está vivendo é uma das poucas cidades do Ceará que está vivendo um momento difícil, né? Um momento difícil na administração pública, um momento difícil por conta da pandemia e, e por conta de tudo aquilo que a pandemia traz, né? Por conta de todas as mazelas, de todos os pontos negativos que a pandemia traz. Assim, para não finalizar de forma tão pessimista, eu tenho dito que a pandemia ela tem um lado bom, porque ela desafia as pessoas a pensarem na vida e a reconceituarem o conceito de existência, né? Acho que esse é um momento para a gente estar pensando nisso também. A gente tem que reconceituar a vida, é uma provocação da pandemia. É um momento da gente repensar a nossa relação com a família, a nossa relação, inclusive, com esse mundo virtual que pega a gente, né? É um momento para a gente estar pensando sobre alguns valores da vida, né? Da vida da gente, da vida individual, é uma questão filosófica também, né? É uma questão existencial que a gente precisa, agora mais do que nunca, estar acentuando as reflexões em torno disso, né? Não é um momento para a gente ficar desesperado, não é um momento para a gente ficar achando que é uma coisa que vai já já passar, né? Como disse um colega meu na live, que vai já já passar e que todo mundo vai já já se encontrar, porque ninguém sabe. Algumas pessoas vão morrer, já estão morrendo, e essa crise serve justamente para a gente mergulhar na questão da nossa existência mesmo, para a gente aprender a valorizar a nossa existência, né? Estou repetindo demais isso. Mas é porque é assim que eu vejo essa pandemia. É assim que eu vejo e é assim que eu estou procurando fazer. Não é fácil. Já é uma coisa fácil, não é fácil a gente ficar em casa 24 horas, a gente decora a gente até consegue sentir o horário que vai cair um cisco, a gente já sabe, a gente decora, conta os azulejos da casa, sabe? Isso, de uma certa forma, vai deixando você numa situação psicológica desagradável, né? Mas aí a gente precisa dar uma mergulhada de forma mais filosófica na nossa existência para a gente ir melhorando isso e crescer com isso, né? A gente vai crescer com isso. A gente cresce com isso. É uma oportunidade de evolução da humanidade. É um passo qualitativo que as pessoas precisam dar. Eu acho que é isso. Estou falando demais já. Vamos para Não, casa, tá. né? As suas palavras são bastante reconfortantes. Eu concordo em tudo que você diz. Minha comadre está dizendo que Deus é maior e com certeza é bem maior, mas a gente também precisa fazer, como você disse, essa reflexão pessoal, individual, né? Qual o valor que eu dou, ou na verdade, o que eu comungo contigo, Jardel, é dessa ressignificação das coisas, né? Hoje você vê um abraço, hoje você vê um cumprimento, a tomar a bênção à sua mãe ou ao seu pai, aqueles ainda que têm esse hábito, até mesmo o cheiro no seu filho, ou chegar a falar com o seu vizinho, você
ressignificou tudo isso, né? Ou você assistir uma missa ou um culto através da internet, tudo isso está sendo ressignificado para todos nós. A gente precisa aprender a lidar com isso e muito mais, aprender a realmente valorizar certas coisas que eu acho que a gente não estava valorizando muito, sabe, Jardel? Muito obrigado mesmo a você que acompanhou aqui essa live. Uma boa noite. Ela vai ficar disponível nos stories por mais 24 horas. Amanhã a gente já tem uma outra convidada, um convidado especial. É enfermeira, já foi secretária de saúde de Camusim, já também coordenou a microrregional de saúde, é proprietária de uma farmácia aqui na cidade. A gente vai conversar mais do aspecto técnico da doença no nosso município. Eu estou falando da enfermeira Iracema Araújo, é a nossa convidada de amanhã, já confirmada para a nossa live, sempre às 21h33 aqui no Instagram. Jardel, muito obrigado. Boa noite, viu? Deus te Valeu, cara. Um abençoe. abraço. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Até.